Bom dia a todos, graça e paz. Estamos de volta neste terceiro dia da semana para continuarmos o estudo da nossa lição que trouxe como título Jesus, Simão e Marta. E o tópico, e o verso áureo da nossa lição é: Por isso te digo que os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Eu espero que você, assim como eu, já tenha feito a sua oração, a fim de que possamos ter um esclarecimento maior da mensagem que o Senhor quer nos passar nesta manhã. A falsidade de Judas é o tópico de hoje. Então, nós estamos acompanhando o jantar de Jesus na casa de Simão. Então, várias coisas já aconteceram nesse jantar e hoje nós vamos estudar e aprender algumas lições sobre a postura que Judas teve naquele jantar. A pergunta A diz assim: qual foi o motivo real que levou Judas a criticar o ato de Maria a ungir os pés de Jesus? Nós vimos no tópico de ontem que Judas disse que aquilo era um desperdício, que o valor daquele presente, daquele perfume, poderia ter sido investido em ajudar os pobres. Mas, na verdade, vamos ler o que João diz no capítulo 12, verso 6. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Judas cuidava das finanças ali dos discípulos ali do grupo. Ele era o responsável pelo dinheiro. E muitas vezes ele usava o dinheiro para si próprio, porque ele julgava que merecia. Então ele pensava assim: bom, eu tenho uma responsabilidade a mais, então eu mereço ser recompensado por isso. Então, ocultamente, ele desviava grande parte do dinheiro, deixando a menor parte para ser usado pelo grupo. Então ele era ladrão. E naquele momento ele pensou logo: nossa, esse dinheiro todo sendo trazido para a gente, o que eu não conseguiria fazer com tudo isso para mim mesmo? O ato de Maria, em contraste tão marcante com o egoísmo de Judas, o envergonhou. Como de costume, ele tentou justificar seu desgosto pelo presente dela com um motivo aparentemente digno. No final da nota, se o perfume de Maria tivesse sido vendido e o dinheiro caísse em suas mãos, os pobres não teriam recebido nenhum benefício. Gente, o egoísmo de Judas com aquele sacrifício de Maria foi um contraste que só Judas enxergou. E isso o deixou envergonhado. Mas ele não estava disposto a reconhecer isso e lançou as críticas. Pergunta B. Como os discípulos consideravam Judas? E como ele se considerava? Então vamos lá, duas perguntas. Como os discípulos consideravam Judas? Pessoal, para Judas ter o cargo de cuidar, aliás, ter a função de cuidar ser o responsável de cuidar do dinheiro do grupo, os discípulos consideravam Judas muito capaz. Ele se destacava, ele era muito inteligente, ele sabia como falar, ele era respeitado e era um homem de confiança do grupo. Tá? Então pensa assim, se tivesse alguém para ser o líder do grupo, que não, na ausência de Jesus, os discípulos com certeza escolheriam Judas, porque achavam que ele era capaz. E como Judas se considerava? Judas também se considerava capaz. Ele realmente achava que os discípulos eram muito leigos, eram muito simples, não entendiam de nada, só ele que sabia conduzir de forma sábia os recursos. Olha o que a nota diz. Judas tinha uma opinião elevada sobre suas próprias habilidades administrativas. Ele conquistou a confiança deles, dos discípulos, e exercia forte influência sobre o grupo. Então, assim, muitas das opiniões de Judas, quando eram expostas, os discípulos seguiam. Por quê?
porque eles confiavam que Judas era assertivo nas suas opiniões, nas suas decisões. Letra C, a pergunta C. Descreva o que quase sempre motiva aqueles que criticam outros cochichando com as pessoas, para as pessoas. Gente, isso é muito comum. A gente vê pessoas cutucando o outro. Ah, fulano, isso. Olha, não podia ser assim, podia ter sido feito diferente. Gente, as pessoas, muitas vezes, aliás, quase sempre, como diz a pergunta, elas são motivadas com base na sua própria realidade, tá? Nós costumamos dizer que são pessoas mal resolvidas, que acabam criticando o trabalho dos outros, murmurando do que o outro faz, mas também essa pessoa não tem coragem de ir lá e fazer. Além disso, explique como essa atitude pode afetar irmãos sensíveis. Gente, Maria já tinha passado por uma situação assim, de crítica, quando Jesus estava em sua casa, e que Marta estava lá na cozinha, limpando, preparando o alimento, e Maria estava aos pés de Jesus. E Marta chegou de forma muito autoritária, pedindo para Jesus mandar Maria ir lá cuidar, ajudar ela. E Jesus disse: Olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Não é melhor você se sentar aqui também e ouvir palavras de sabedoria? Como Maria já tinha passado por isso, ela estava ali envergonhada e triste, assim, querendo sumir. Sabe aquele momento que você quer que a terra abra um buraco e você caia dentro? Era o sentimento que Maria estava. Ela temia a repreensão que a sua irmã e poderiam dar para ela e os outros também que já estavam criticando-a. E pessoas que são sensíveis assim, nós acabamos muitas vezes fazendo-as desanimar no caminho. Que eu e você não possamos ter a atitude de Judas, que possamos fazer diferente, que possamos nos colocar nas mãos de Deus para que Ele nos use e não nas mãos do inimigo. Que tenhamos um bom dia e amanhã nós esperamos você para continuarmos o nosso estudo. Amém.